Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Robson Gili, aqui com você, trazendo sempre conteúdo de português, matemática, informática e direito administrativo. Hoje vou trazer uma proposta um pouco diferente, uma aula sobre o quê? Especificamente português, né? Então vamos trabalhar um pouquinho de português e mais ainda ortografia oficial. Algumas coisinhas como as regras das letras, por que que uma palavra usa G, outra J, esses detalhes assim, tá? Mas antes, não se esqueça de curtir aqui o canal para dar aquela força, comentar e inscrever-se. Eu preciso muito que pessoas se inscrevam. Então me ajude, se inscreva aí no canal, não custa nada, ajuda o meu projeto aqui a ganhar mais força, tá bom? Vamos lá então para a aula? Vamos lá então. Então vamos começar com o conceito aqui, ó. A ortografia é o estudo da forma correta de escrita das palavras de uma língua. Deriva do grego orto, que quer dizer correto, e grafo, por sua vez, que significa escrita. Ela se insere na fonologia, estudo dos fonemas, e junto com a morfologia e a síntese, são as partes que compõem a gramática. Ela pode ser regular, quando segue regras específicas, ou irregular, quando a forma da palavra é determinada por sua origem etimológica ou pelo uso consagrado, tá bom? Além de ser influenciada pela etimologia e fonologia das palavras, no que respeita à ortografia, existem convenções entre os falantes de uma mesma língua que visam unificar a sua ortografia oficial. Trata-se dos acordos ortográficos que nós temos. Vamos dar continuidade, então. Vamos ver as regrinhas, alguma coisinha sobre essa fonologia, alguma coisinha de morfologia, alguma coisa de sintaxe. Vamos ver tudo isso. Uso do X aqui e do CH. Vamos começar pelo X. O X é utilizado nas seguintes situações. Vamos ver as situações aqui que o X é usado. Geralmente, depois dos ditongos. Por exemplo, caixa, deixa, peixe, né? Aqui, ó, caixa, deixa, peixe. Depois da sílaba me, mexer, mexido, mexicano. Palavras com origem indígena ou africana, aqui, ó, indígena ou africana. Xará, chavante, xingar. E depois da sílaba inicial em. Enxofre, enxada e enxame, certo? Então, são basicamente isso. É claro, tem algumas regras que são exceções e que nós vamos ver aqui no próximo slide. Aqui, ó. Exceções. A palavra mecha, porção de cabelo, escreve com CH. O verbo encher escreve-se com CH, né? Então entra aqui, aqui entra naquela regrinha do me, né? Do mecha, mas esse mecha ele não se escreve com X, tá? Mas sim com CH. O verbo encher também entra na regrinha do em, aqui, que nós vimos aqui na anterior, aqui, né? Ó, enxofre, enxada, enxame. Escreve-se com CH, o mesmo acontece com as palavras que derivam, né, da palavra encher, né? No caso, enchente, encharcar e enchido aqui, ó, tá vendo? Então, só esse detalhe que nós temos que olhar, tá? Qual que é o melhor? O melhor é sempre ter leitura, porque aí nós vamos vendo as palavras, como é que se escreve, e na hora não tem erro, nós vamos ter essa lembrança, essa memória fotográfica com as palavras, ok? Agora vamos então para a regra do CH. Vamos lá, ó.
O CH, então. Regras gerais para o uso do CH. Palavras de origem latina. Então, enquanto o X é de palavras indígenas e africanas, o CH é com latinas. O CH aparece em palavras derivadas de termos latinos que continham as consoantes PL, CL e FL, como chave, chuva e chumbo. Palavras de origem estrangeiras, também utiliza-se o CH. Em palavras incorporadas de outro idioma, como salsicha, né? Salsicha, é um si que nós temos aqui. Às vezes a gente fala salsicha, né? É salsicha. Capricho e sanduíche, tá? Que são palavras estrangeiras, mas que vieram para cá e nós aportuguesamos ela, né? Deixamos ela do nosso dialeto. Palavras derivadas de outras que já possuem CH. Quando uma palavra deriva de outra que contém CH, mantém-se o dígrafo como em enchente, né? Encharcar e mecha, porque já vem de origem de outra palavra, tá bom? Posição na palavra. O CH pode aparecer no início, meio ou final da palavra, embora o uso final seja raro e geralmente restrito a nomes próprios estrangeiros, como aqui, ó, o bate e lamete, né? Ainda fica com um som meio de T, assim, né? Se nós formos colocar ali no correto, né? Na fonologia correta, certo? Vamos lá, então. O uso do H, somente o H. Só o H. O H na língua portuguesa é geralmente mudo, usado por razões etimológicas em dígrafos, interjeições e palavras derivadas. H no inicial. O H aparece no início de palavras, principalmente por origem etimológica, herdada do latim ou grego, e não possui som próprio. Exemplo inclui homem, né? Você já reparou, hoje, história, que nós falamos mais o i, né? O homem nós falamos só o, hoje, honra, não tem nem som do, né? Humor. Verbos que começam com H mantêm a letra em suas conjugações, como haver, e, havia e haverá, né? Permaneceu aqui, ó, e, havia e haverá. Hesitar, né? Hesitei, hesitava, hesite. Humilhar, humilhou, humilhado, humilhará. Algumas interjeções também usam H inicial, como hã e H no final. O H pode aparecer no final de interjeições para indicar exaltação ou surpresa, como ah e ó, né? Então, é isso aí. Aqui é o uso do H, tá bom? O H, como o próprio texto já disse aqui, é uma palavra que foi trazida de fora para a língua portuguesa, porque ela é de origem latina e grega, tá bom? Vamos continuar então. O uso da letra Z, vamos ver. A letra Z é usada principalmente em substantivos abstratos, terminados em EZ e ESA, em verbos terminados em isar e em substantivos derivados de verbos com o sufixo isação. Ou seja, na verdade aqui nós vamos ter que ter um pouquinho mais de conhecimento para essa regra da letra Z. Nós vamos ter que saber o que é um substantivo, tá? E também entender um pouquinho de verbos, né? Mas apesar que os verbos simples, né? Verbos terminados em isar. Não acredito que não seja tão difícil de decorar essa regra. E substantivos, né? Lembrando que tem que saber mais uma vez o que é um substantivo, né? Derivado de verbos com o sufixo isação. Vamos lá. Regras principais do uso do Z. Palavras derivadas de outras com Z no radical, quando a palavra original já contém Z. A derivada mantém a letra. Por exemplo, em zelo, né?
e que vai gerar o zeloso, né? Mantém aqui o Z no começo aqui. Substantivos abstratos com sufixo es e esa indicam qualidade ou estado e são formados a partir de adjetivos. Exemplos. Aí vai ter que lembrar também, vai ter que saber também o que é um adjetivo, né? Mas isso tudo eu vou ensinar aqui, tá? Substantivos, adjetivos, eu só não estou falando o que é para não antecipar as aulas que logo vem, tá? Então, nobre, né? Fica nobreza. Firme, firmeza, né? Termina com ZA, firmeza, certo? No caso é o ESA, né? Que eles até colocaram aqui, ó, ESA, né? Verbos terminados em isar. A maioria dos verbos formados com este sufixo é escrita com Z, exceto quando a palavra primitiva já contém S. Então, basta aquele conhecimento básico de palavras que você vai saber. Vamos lá, ó. Civil, né? Então, civil não tem S, por isso que se tornou civilizar. Real, real também não tem S, né? Então, vai ficar realizar. Tá? Substantivos derivados de verbo com isação, tá? Formam nomes de ações ou processos. Exemplo: organizar, organização. Modernizar fica modernização, certo? Só mantém ali usar e acrescenta o são, certo? Origem radical e sufixo. O emprego do Z também depende da análise do radical da palavra, do sufixo e da origem, incluindo casos de palavras de origem indígena, africana ou estrangeira. Uso da letra G. A letra G é usada em palavras com terminações específicas, em radicais derivados de palavras com G e antes de vogais E e I, seguindo regras de etimologia e fonética. Regras gerais para o uso do G. Vamos lá. Antes das vogais E e I, como eu disse anteriormente, né? O G assume o som de J quando precede E ou I, como em gelo e girar, né? E outros exemplos também. Esse som é homófono ao J, mas a escolha da letra depende da origem das palavras, etimologia e das terminações específicas, tá bom? Então, sempre olhando a etimologia da palavra, da onde ela vem. Terminações comuns. O G é usado em palavras que terminam em quê? Agem, igem e ugem, como viagem, origem, né? Viagem, agem, origem, igem e ferrugem, ugem aqui, tá bom? E também em ágil, égio, ígio, ógio, úgio, como presságio, né, de ágil, régio, nós temos o égio, litígio, nós temos o ígio, relógio, nós temos o ógio e refúgio, aqui nós temos o úgio, certo? Derivação de palavras com G. Palavras derivadas de outras que já contêm G, certo? Mantém a letra, respeitando a origem etimológica, sempre olhando a origem da palavra. Por isso, a importância de sempre ler, sempre estar lendo, tá bom? Exceções e cuidados. Ger e gir em verbos que mantêm o G antes de a ou o na conjugação, como, por exemplo, em eleger, né? Termina em gir. Só que na hora que você vai conjugar, já muda para o J, ó, fica elejam, né? Elejam. Agir, termina em gir. Aí, quando você vai conjugar, que é os chamados verbos irregulares, né? É hajam, certo? Algumas palavras que parecem seguir as regras podem ser exceções, como pagem, né, e lambugem, que são escritas com J.
Por quê? Por causa da origem das palavras, tá? É importante diferenciar palavras homófonas, como viagem, substantivo, né, que nós vamos ver o que é substantivo, e viagem, verbo no substantivo, certo? Então, nós temos diferença dessas duas palavras, tá? Para evitar erros na ortografia, veja os detalhes, né? Então, quando o viagem é substantivo, é gen, e viagem, verbo no substantivo, é com J. Olha só que diferença. Vamos lá continuar, então? Uso da letra J. Esse aqui vai ser o nosso uso agora. Vamos tentar desvendar esse mistério da letra J. Vai lá. A letra J é usada em palavras de origem indígena, africana ou árabe, tá? Então, sempre de origem indígena, africana ou árabe. Em verbos terminados em jar e ou gear e em palavras derivadas de outras que já contêm J, sempre, né? Sempre sabendo a etimologia da palavra. Regras principais para o uso do J. Origem das palavras. Palavras de origem tupi, africana ou árabe mantêm o J, mesmo nas sílabas G e J. Exemplos: pajé, jerimum, canjica, jabá, giló e jagunço, né? São todas palavras que vêm de outra origem, trazidas aqui para o nosso português. Derivação de palavras com J. Vamos lá. Quando uma palavra com J nas sílabas já, jo ou ju, gera outra com G e Gi. A nova palavra mantém a letra J. Vamos ao exemplo, aqui, ó. Ajeitar, né? E seus derivados, certo? Conjugação verbal. Verbos terminados em jar ou gear usam J e em todas as formas conjugadas. Exemplo, viajar, que eles, elas viajem, né? Então, viajar já tem o J, e quando eu vou conjugar na terceira pessoa aqui, né, do singular, eles, elas viajem, né? Que elas viajem, que eles viajem. Contraste com G. As sílabas G e J têm o mesmo som que G e J com J, né? G e J com G tem o mesmo som de G e J com J. Mas a escolha entre G ou J depende da etimologia da palavra. Por exemplo, viagem, que é o substantivo, né? Quando você coloca ela como substantivo, usa G. Enquanto viagem, que é um verbo, nós usamos o J, como aqui no exemplo que eu coloquei aqui do lado, certo? Então, é só saber, e eu vou ensinar o que é um substantivo também, tá? E aí nós vamos tentar melhorar cada vez mais esse português, tá bom? Então vamos lá, mais uma palavra, mais uma letrinha, vamos decifrar mais uma letrinha, vamos lá. E aí, para finalizar aqui, vamos ao uso da letra K, letra W e letra Y, certo? Por que eu resolvi colocar as três de uma vez? Porque são palavras realmente, são a mesma regra praticamente para todas, tá? O uso da letra K no português ocorre em nomes estrangeiros, unidades de medida e siglas, e na internet para representar o número 1000, né? Que é o que muita gente deseja aqui quando está no YouTube, né? Chegar a 1K, 2K, 100K e assim por diante. Então, letra K, nomes estrangeiros, unidades de medida e siglas. O uso da letra W na língua portuguesa restringe-se a nomes próprios, ó, igualzinho, né? Estrangeiros, siglas, que está aqui também, ó, na letra K, e símbolos internacionais. Então, também, a pronúncia e o som variam conforme a origem da palavra, podendo ter som de U, e, né, de Washington e de som de V de Wagner, né? Que muitas vezes é essa confusão quando você dá aula, esses alunos que vêm com às vezes com W na letra, às vezes não é, às vezes é o U mesmo, ou é o V, ou é o W, aí você fica meio perdido
na hora e as pessoas não gostam de ser chamadas, né, pelo nome diferente, né? Elas ficam corrigindo. Vai lá. O uso da letra Y na língua portuguesa restringe-se a nomes próprios, mais uma vez, né, assim como o W e o K, estrangeiros, né, siglas e símbolos internacionais também, e palavras derivadas de estrangeirismos, né? Embora tenha som de I, a letra faz parte oficial do alfabeto brasileiro e possui regras fixas de aplicação após o acordo ortográfico, tá bom? Então, assim, elas foram aderidas, essas letras aqui. O K já existia antes, mas o W e o Y entraram de vez logo após o acordo ortográfico da nossa língua portuguesa aqui, tá? Então é comum a gente achar Yasmin e vários outros nomes com Y, né? Então já está virando realmente uma letra portuguesa, né? Da nossa língua portuguesa, certo? Valeu então. Obrigado por chegar até aqui. Não esqueça de deixar o seu curtir, comentar, inscrever-se aqui no canal do professor Robson Gili, Prof. Robson Gili. Aqui está o meu Pix, caso você queira contribuir com esse trabalho que eu estou fazendo aqui na internet, profrobsongili@gmail.com. Valeu!